Abra sua Bíblia aí, por favor. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos, se Deus nos ajudar, concluir o capítulo 15 hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do 35. Diz assim a palavra de Deus. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo eles vêm? Insensato, o que semeia não nasce. O que semeias não nasce, se princípio não morrer, mas o simples grão que de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outras dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é a glória dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, a outra das estrelas, porque até mesmo estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Amém? Até aí. Pai, te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Te pedimos que o Senhor traga revelação, traga instrução para nós nessa noite. Somos limitados e precisamos que o Senhor nos esclareça o que tua palavra quer trazer para os nossos corações. Que haja aprendizado nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, essa carta, essa parte da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele vai trazer resposta a um grupo de pessoas que ainda estão advogando, ainda estão defendendo ou talvez até questionando a ressurreição dos mortos. Existia um grupo de irmãos na igreja de Corinto que estava colocando em dúvida a questão da ressurreição dos mortos. Os irmãos vão lembrar das semanas passadas, onde a gente falou sobre esse público, essas pessoas que estavam questionando se de fato existia a ressurreição de mortos. E tinha até alguns audaciosos que poderiam até questionar se Cristo tinha ressuscitado. Tinha até aqueles que diziam que talvez Cristo não tivesse ressuscitado. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o quê? Que de fato Cristo ressuscitou, sendo ele o primeiro, a primícia dos que dormem. A gente viu isso nos capítulos anteriores. Inclusive, Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé, em vão seria a nossa credibilidade. Porém, Cristo de fato ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, ele começa a defender não apenas a ressurreição de Cristo, mas agora ele vai trazer a defesa da ressurreição
dos mortos. Então, até os capítulos anteriores, Paulo traz a defesa de que Cristo ressuscitou e que também nós ressuscitaremos no último dia. Agora, mais propriamente dito, Paulo vai trazer resposta para um outro tipo de pergunta que diz assim: beleza, eu acredito, eu agora estou acreditando que os mortos ressuscitam. Se os mortos ressuscitam, como vai ser o corpo desses que irão ressuscitar? Como vai ser o corpo deles? Vão vir troncho? Vai vir sem perna? Vai vir sem dente? Aqueles que morreram idosos, voltarão idosos? Aqueles que morreram como criança, voltarão como criança? Como é que vai ser o corpo dessas pessoas que morreram e vão ressuscitar no último dia? Aí Paulo vai trazer determinadas defesas teológicas daquilo que ele acredita, e a gente vai ver a partir da semana do próximo estudo, que Paulo ainda vai dizer assim: olha, eu vou te contar um mistério. É como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, isso não está escrito, Cristo me disse, vou te contar um mistério, né? Então a gente vai ver que mistério é esse que Paulo vai revelar lá na frente. Mas hoje, então, a gente vai se ater à questão da forma com que as pessoas estarão ressuscitando no último dia. Amém? Então vamos lá. Verso 35, volta ao texto. Verso 35. Paulo vai dizer: mas alguém dirá, né? Está dizendo aí: como ressuscitam os mortos? Em que corpos eles vêm? Então veja que é a pergunta, né? Qual é o corpo que eles vão vir, então, essas pessoas que ressuscitaram? E aí eu deixo uma pergunta para você também. Aquelas pessoas que foram cremadas, como é que fica a situação da pessoa que foi cremada? Tem pessoa que mostra esse desejo, não, quando eu morrer eu não quero que me enterre, eu quero que me creme. É um pouco mais caro, mas tem pessoas que passam também. Tem pessoas ainda que têm um poder mais aquisitivo e dizem assim: não, além de eu ser cremado, me jogue as cinzas no mar, né? Eu vi um vídeo que a mulher jogou, né? Vai-te embora. Aí o vento deu, jogou a cinza todinha na boca dela. Aí pegou na turma lá atrás. E ele disse: eu vou nada, eu vou ficar com ela, né? Uma cena engraçada, mas tem gente que faz isso, né? Aí joga a cinza assim. Tem gente que vai no avião, abre a porta do avião e joga as cinzas, né? Vá-se embora. Então, como é que... Fique por lá, né? Então, como vai ser essa questão? Então, tudo isso permeia isso que Paulo vai trazer aqui. E aí ele continua no verso 36. Insensato. Pessoa que faz esse tipo de pergunta, ele falando aos irmãos lá de Corinto. Insensatos. O que é ser insensato? É ser uma pessoa que talvez não está agindo de sabedoria, não está agindo com discernimento, está fazendo uma pergunta que talvez ou ele sabe a resposta ou ele está agindo com sagacidade, enfim, está sendo insensato. Por que insensato? É como se Paulo estivesse dizendo a eles: vocês sabem a resposta. Vocês estão fazendo uma pergunta que vocês sabem a resposta. E ele explica o porquê. Ele vai dizer: o que semeia não nasce, se primeiro não morrer. Pastor, não entendi isso. Não entendeu, né, Paixão? Por quê? Paulo agora vai utilizar de uma comparação com as pessoas que semeavam. A agricultura era o trabalho mais comum da época. As pessoas plantavam. Quem planta aqui? Quem gosta de plantar aqui? As pessoas que plantam aqui. Então, por exemplo, você vai plantar um pé de feijão. Como é que planta um pé de feijão? Você vai plantar, preparar a terra, né? Ou então, normalmente, você bota lá num pouquinho de algodão, como faz lá na escola, né? Um copinho com algodão dentro, você pega uma semente de feijão, não é isso? Aí bota lá. Aí ela vai começar o quê? A fazer o quê? Germinar, né? Mas antes dela germinar, ela vai se decompor. Aquela semente, ela vai secando, depois ela vai murchando, aí ela se abre assim, aí vai começando a sair o tronco, né? Aquela plantinha vai crescendo, chega em determinado estágio que você vê a semente mais. A semente desaparece.
A semente desapareceu. Mas nasceu uma planta nova. Entende? Você pega você vai plantar um pé de jaca. Você sabe o tamanho que o pé vai pegar? Você vai plantar só uma sementinha do caroço ali, né? Colocar. Aí aquela semente vai secar, ela vai crescer, vai desaparecer, ela vai ali se acabando. Aí nasce aquela árvore. Você olha para a árvore hoje de um pé de jaca, você nunca imaginaria que ela seria uma sementinha desse tamanho, não é isso? Então, Paulo está dizendo o seguinte, que para nascer de novo é necessário primeiro morrer. Ele está dizendo, vocês são insensatos, porque vocês sabem a resposta. Quando vocês semeiam, veja o que ele está dizendo, o que tu semeias não é vivificado se primeiro ele não morrer. Então, você planta a semente. Quer ver outro exemplo? Se você pegar um pedaço de tronco, uma madeira, corte ela, você pega ela ali, que chama muda, né? Você corta ela ali, se você pegar esse pedacinho de tronco, do nada, colocar ele ali, né, no chão, propriamente ali, ele vai começar a germir, mas a madeira está morta. Então, Paulo está utilizando o artifício de dizer assim, antes de nascer de novo, é necessário que a pessoa... Então, a primeira coisa que nós entendemos, e a gente vai dedicar muito tempo a isso, é que para nascer de novo e para ter um corpo vivificado, é necessário passar pela morte. Por isso que nós passamos pelo batismo, não é? Porque o que o batismo representa para nós? Morte, morrer para o mundo e nascer uma nova vida agora para Cristo. Então, Paulo inicia dizendo o seguinte, olha, antes de você querer saber em relação a qual tipo de corpo, você sabe que para nascer é necessário primeiro morrer. E ele continua dizendo, 37, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Perceba, quando você vai plantar um pé de, sei lá, pé de milho, você vai plantar o pé todo lá? Não, você vai plantar a sementinha, não é isso? Então você não tem controle do que vai se tornar, não é? Você não tem controle do que vai se tornar, você vai lá e joga a sementinha. O que vai se tornar depois, quem é que providencia? Deus. É Deus que transforma aquela semente num corpo novo. Tem gente que não planta pé de coco perto de casa. Por quê? Porque ele não sabe o tamanho que aquilo vai crescer, né? E as raízes vão invadir ali a fundação e a casa vai rachar todinha. Então você não tem dimensão. Às vezes você pega uma mudinha, vou pegar uma mudinha de um pé enxertado. Não sei se vocês sabem o que é isso aí. Porque é enxertado, vou botar ali. Mas você não sabe a dimensão que aquilo ali pode tomar. Por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Aí ele continua. 38. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes. Então, ele está utilizando esse artifício para dizer o seguinte, olha, você está perguntando como é que o corpo vai ser depois que ressuscitado, não é isso? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Só quem tem responsabilidade, só quem cabe saber como o corpo vai ser, é Cristo que tem o poder. Nós não semeamos querendo como é que vai ser a planta, não. A gente planta e Deus vai dar o crescimento. Nem toda carne é a mesma, porém é uma carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Paulo está dizendo o seguinte, ninguém é igual a ninguém. Certo? Primeira coisa, ninguém aqui é igual a... Então aprendemos uma coisa agora, quando a gente ressuscitar o último dia ali com Cristo, vamos ser diferentes um do outro, como nós somos aqui. Todo mundo aqui tem o seu perfil, a sua forma de ser. Vamos ser diferentes. Mas saímos da mesma essência. Não é? Se você plantar
10 pés de milhos. Os 10 pés de milho vai sair diferente. Os 10 pés de milhos vai sair diferente. Mas pode ter saído da mesma espiga, os milho que plantou, da mesma espiga. Mas ele vai sair, as árvores lá, tudo diferente. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que nós somos da mesma essência. Cristo nos fez, Deus nos fez. Mas somos individuais. Todos nós temos o nosso corpo. Tem um ditado que diz que tudo igual é um caminhão carregado de japonês. Aí é que é tudo igual. Ou dirigido por um chinês, ainda tem isso, né? Então, eu não sei se os irmãos estão entendendo o que Paulo inicia o discurso dele. Ele está iniciando o discurso dele falar o seguinte, primeiro, não cabe a nós perguntar qual é o corpo que teremos. Por quê? Porque assim como numa plantação, o que cabe a nós é plantar e o crescimento quem dá é Deus, da mesma forma, no último dia, Deus nos dará um corpo segundo a vontade dele. É isso que Paulo está iniciando o discurso dizendo. Está dizendo, olha, vocês são insensatos que estão perguntando uma coisa que não cabe a mim e a você. Porque da mesma forma que a gente planta um pé de trigo, não esperando o que vai sair de lá, e com o resultado a gente vai colher depois, da mesma forma é quando Cristo ressuscitar os seus. A gente sabe qual é o corpo que morreu, mas qual é o corpo que vai ser trazido por Jesus é a vontade dele que vai trazer. E ele continua. 40, muito importante o 40. Diz assim, também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra é dos... Então perceba, vamos pegar isso aqui para fazer uma questão prática que Paulo está dizendo. Se você tirar um peixe do mar e jogar ele aqui, ele vai sobreviver? Não, por quê? Porque ele foi criado, projetado para o mar. Certo? Nós estamos aqui, somos corpos terrestres. Nós fomos projetados por Deus para viver aqui. Nós não fomos projetados para viver no céu. Estou dizendo, não é que Deus não nos fez para ir para o céu, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o nosso corpo hoje, ele é projetado fisiologicamente para viver na terra. Você consegue viver no mar? Se você pegar um avião, sair da atmosfera aqui, você vai conseguir viver lá no céu, na lua? Não. Por quê? Porque nós somos projetados para termos um corpo terrestre. E aí Paulo vai dizer, agora existe a glória dos celestiais. Esse corpo, quando nós formos viver ao lado de Jesus, vai ser reprojetado para vivermos ao lado dele lá no céu. Então, teoricamente, nós não teremos o mesmo corpo, exatamente do jeito que nós temos aqui, vivendo com ele lá no céu. Primeiro, porque nós temos o pecado. Primeira coisa. Dentro de nós tem um pecado. Então, não tem como a gente habitar diante de Deus com pecado. Então, a primeira coisa que nós entendemos é que o corpo que nós teremos lá, ao lado de Deus, é um corpo que não terá pecado. Certo? Por isso que ele está dizendo, uma é a glória dos celestiais e outro é a glória dos terrestres. Nós estamos aqui, nós temos a nossa glória, a forma, o projeto de Deus para habitar nesta terra. Só que Deus agora, quando morrermos, nos dará um novo corpo projetado para viver de forma celestial ao lado dele. A gente vai ver que corpo seria esse, tá? Vamos continuar. E ele diz, uma é a glória do sol, 41. Outra, a glória da lua. Na verdade, quando Paulo está falando aqui glória, ele está falando luz, ele está falando resplandecer, né? Está falando de luminosidade, está falando da transparência, né? Está falando disso. Então,
Uma é a glória do sol, a luz do sol, a forma do sol. Outra é a da lua, outra das estrelas. Porque até estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo corrupto na corrupção e ressuscita o quê? Um na incorrupção. Então, Paulo está dizendo o seguinte: da mesma forma que existe diferenças até nas estrelas do céu, em nós também há diferença. Agora, é necessário que da forma que a gente semeia esse corpo, versículo 42, assim será a ressurreição dos mortos. Semeia-se ou planta o corpo na corrupção e ressuscita na incorrupção. Quando Paulo está falando de corrupção aqui, Paulo está falando de perecibilidade, do corpo perecer, desse corpo mortal. Por exemplo, se eu cortar meu braço aqui, rapidamente ele vai entrar em processo de decomposição. Ele vai começar a apodrecer, vai ficar em putrefação. Não é isso? Nós somos isso, não é? Então, Paulo está dizendo, é necessário que a gente plante, que a gente enterre esse corpo corruptível, esse corpo que é sujeito à morte, que ele se decompõe, que ele é falho, e ressuscite um corpo incorruptível. Um corpo que não estará mais sujeito à depreciação. O corpo que nós receberemos quando Jesus nos ressuscitar será um corpo que não irá mais morrer. Entende? É um corpo que não passará mais pelo processo da morte. A gente viu isso nos últimos estudos, que Jesus vai dizer que o último inimigo a ser vencido será quem? A morte. Então, esse novo corpo que teremos é um corpo que ele não irá mais se decompor. Ele é incorruptível, ele não passa pelo processo de decomposição. Era um corpo cheio de incorrupção. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Paulo está dizendo o seguinte: quando nós morrermos com esse corpo pecaminoso, com esse corpo falho, Cristo irá nos ressuscitar num corpo resplandecente em glória. Amém? Então, nós não estaremos mais sujeitos ao pecado. Porque perceba, onde há glória, não há pecado. Certo? Porque pecado é mancha. Pecado é tipo mácula, ele macula, ele traz podridão, ele traz mancha para o corpo. Quando nós matamos esse corpo, revivemos agora em glória, sem mancha, sem pecado. E aí ele continua. 43. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. A ideia de que as pessoas que estarão morrendo, eu sou uma pessoa que tem algum processo de deficiência física, sou uma pessoa que tem um problema, uma deficiência na perna. Ele vai morrer, esse corpo, esse corpo 43, tem fraqueza, esse corpo fraco, esse corpo falho. Tem aquela pessoa que, meu Deus, minha coluna, meu Deus, acordei, estou assim, dói tudo, pastor, dói o braço, dói a perna, Então, esse corpo fraco, fraqueza, suscetível à quebra. Tem gente que é tão frágil que se você pegar o braço dele assim, dá um jeito no braço. Então, esse corpo fraco irá ressuscitar um corpo em poder. Quando fala em poder, fala em força, certo? Fala em resistência. Então, quando você diz assim, eu tenho poder, olha assim para o braço, eu tenho poder, Esse aqui se chama raio e esse aqui se chama trovão, Então, eu tenho força. Mas, na verdade, nós não temos força.
basta uma gripe, acabou o homem, né? E o homem é aquele pior, que ai, não pode furar, uma unha encravada, meu Deus do céu, acabou o homem. Né? Ele chora, ele grita, ele esperneia, não é assim não? Porque Beto não está aqui para poder entregar, né? Só de olhar a seringa, né, já desmaia. Então a mulher é mais resistente, né? Mulher em tudo. Por isso que Deus, só, tu vai sofrer aí um pouquinho com dor, né, de parto. Ele sabe o que faz, né? Imagina se ele desse dores de parto ao homem. Meu Deus do céu. Mas Marco Aurélio sofreu um pouquinho aí com dor de parto, né? Hã? Não, exato. A dor de quem tem pedra, cálculo renal, é maior do que a dor das mulheres de dor de parto. E a gente segura. Né? É compatível, né? Menino. 20 ossos do corpo equivale, né? Tá quebrando ao mesmo tempo. Poxa, essa está sendo a cultura, não sabia desse não. É o que, Eduardo? Irmão Marcos superou, né? Está aí de posse de vitória, né? Mas a ideia é que, quando nós morrermos, quando esse corpo for semeado, e a ideia de semear é o quê? Como você semeia? Você semeia onde? Na terra. Quando a gente morre, a gente vai para onde? Percebe que é a mesma coisa, cava um buraco e joga a gente dentro e joga a terra por cima. Está sendo semeado lá no chão. Então Paulo está dizendo, você é semeado, esse corpo fraco, mas quando Cristo ressuscitar, você vai ter um corpo de poder. Né? Então ele continua, aí ele diz, pois assim está escrito, 43, né? 44? 44. Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo o quê? Espiritual. Agora Paulo está começando a trazer a ideia de um corpo espiritual. Pastor, que corpo espiritual é esse? Eu vou virar um fantasma? Eu vou virar aquele, né? Não, corpo espiritual é um corpo que tem matéria. Ele tem matéria, vai ter matéria no corpo. Mas a ideia de corpo espiritual é um corpo que estará vivendo no ambiente ou nas mansões celestiais, no espírito ali, no ambiente espiritual. Quando Cristo voltou ao céu, ele voltou como? Mas foi o corpo dele ou não que subiu? Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo ou não? E mostrou a marca ou não? Foi o mesmo corpo que foi alçado ao... Então, lá no céu, quando estivermos com ele, estaremos com um corpo físico também. Mas perceba que é um corpo projetado para estar morando num ambiente espiritual. Porque Deus é espírito e importa que adoremos ele em espírito e em verdade. Então entenda que nós não teremos um corpo de fantasma. Nós teremos um corpo matéria, físico, mas um corpo transformado, apropriado para viver ao lado do Senhor no céu. Quer ver um exemplo prático? Todo mundo que está aqui, talvez, não todos, mas já assistiram um filme Aquaman. Não sei se você já assistiu o filme Aquaman. Né? É um filme que mostra o cara que ele vive no mar, certo? Mas o corpo dele, quando ele sai do mar, ele consegue andar na terra, porque o corpo dele é projetado para andar tanto na terra quanto... Mas a turma de lado, os súditos dele lá, não consegue andar na terra. Por quê? Porque ele não foi projetado para estar lá. Então, teoricamente, é como se nós iremos receber por Deus um corpo transformado que nos dará a capacidade de morar eternamente ao lado dele. Amém? Se pudéssemos ver Jesus hoje, viríamos Jesus com as marcas da cruz. A mesma que ele mostrou lá a Tomé.
Você pode dizer, sim, mas é um defeito? Aí você pergunta a Deus. Mas pelo que a Bíblia mostra, ele foi alçado ao céu. Ele não restaurou as próprias mãos, não. Ele mostrou, ainda disse, mas toque aqui para você ver que sou eu. E aí ele foi levado ao céu. Agora, o corpo de Jesus, nós podemos ver que é um corpo que ele poderia se deslocar no espaço-tempo. Lógico, Jesus ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que um corpo espiritual é um corpo que ele não está sujeito à matéria, não está sujeito aqui a esse mundo. Então, perceba que Jesus, ora estava com os discípulos, e lá em Marcos, no final de Marcos, ele vai estar caminhando com os discípulos em Emaús. Ele vai estar caminhando lá. E com o corpo que ele não se deixou permitir reconhecer. Só veio ser reconhecido depois. Né? Então, o corpo espiritual, nessa ótica, é um corpo projetado para viver da forma espiritual. E ele diz, né? Avançar. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, verso 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Adão foi aquele homem que Deus precisou o quê? Soprar fôlego de vida nas narinas dele, não foi? Deus foi lá e soprou, e ele se tornou alma vivente. Beleza? Mas o último Adão, Jesus, ele é o espírito último vivificante. O que é isso? Antes, a gente precisava de um espírito para ter vida. Agora, em Jesus, Jesus é ele, o próprio espírito de vida. Ele é como se nós não necessitássemos mais de respirar aqui esse fôlego. Porque quando ele nos ressuscitou, ele já nos vivificou. Percebe que há uma semelhança de que quando o texto vai dizer que o espírito volta para Deus, que o corpo volta ao pó, né? O espírito volta para Deus que o deu. Então a ideia é que como Jesus é o último Adão, ele é o espírito vivificante, ele é aquele que tem autoridade para dizer, você que está aí nesse túmulo podre, só tem osso, resto de unha, tudo podre, levante, porque eu sou o espírito que vivifica você. Se Cristo tem autoridade de olhar para você podre no mundo dos mortos e dizer, volte para a vida. Então, onde todos nós morremos em Adão, todos nós voltamos a viver em Jesus Cristo. Quem está entendendo diz amém. Então, a ideia aqui é essa. Da mesma forma que Adão era um espírito que era uma pessoa que precisou de auxílio para viver, né, e morre, Cristo é aquele que ele é o próprio espírito vivificante. Ele nos dá a vida e nós não morremos mais, né? Nós não passaremos mais pela morte. Verso 46. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Aí ele vai trazer de novo a ideia, né? Adão é natural, Cristo é espiritual. Lembra quando Cristo chega para os discípulos e diz assim, olha, não temam aqueles que podem tirar a tua vida. Jesus disse isso, não foi? Vocês não precisam temer aqueles que tiram a sua vida. Pelo contrário. Temam aquele que, além de tirar a tua vida, lança a tua alma no inferno. Então, Paulo está utilizando aqui praticamente no mesmo entendimento e dizer o seguinte, olha, Adão é natural. Adão, quando você morrer, você vai passar pela morte natural. A morte natural, todos nós morreremos. Mas Cristo, ele é espiritual. Ele não apenas pode ressuscitar ao último dia, para viver eternamente ao lado dele, mas ele também pode fazer você passar pela segunda morte,
que é a morte o quê? Espiritual. Os irmãos, se não estiver entendendo, anota aí que a gente pergunta no final. 47. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do... Então, perceba que Cristo saiu do seu trono celeste, do céu, veio para o mundo terreno, passou por morte de cruz, mas voltou para nos garantir uma vida agora espiritual ao lado dele. Paulo continua atestando essa teoria, né? 49. 8, né? Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é um homem celestial, tais também os celestiais. Então, mais uma vez, ele traz a ideia do seguinte, olha, todos nós que estamos aqui, e eu acho que eu já falei isso aqui, uma coisa chamada pecado original. O que é isso? Todos nós estávamos representados em Adão. Tem gente que pode perguntar, pastor, não foi eu que pequei, quem pecou foi Adão. Porque eu passo pelas consequências do pecado que foi Adão que fez. Por quê? Porque a ideia do pecado original é que toda a humanidade estava representada em Adão. É como se nós estivéssemos ortogado uma autorização a Adão para nos representar lá. Uma procuração a Adão, dissesse assim, você me representa. Eu nem nasci ainda, então você me representa, Adão. Então, quando Adão pecou, todos nós pecamos em Adão. Deixamos um corpo que Deus nos fez e agora passamos a ter um corpo corruptível, um corpo que passa pelo processo da morte, passa pelo processo da decomposição. Então, ele está dizendo, olha, o primeiro homem, ele era natural, ele veio da terra, ele veio formado do pó, mas o outro homem, esse veio do céu, é celestial, e ele vai nos trazer para sermos celestiais também. Por isso que ele vai dizer, tais são os terrestres, e qual celestial? Também os celestes. Então, Paulo está dizendo, todos nós somos naturais em Adão, mas aquele que morrer em Cristo passará agora a ser um cidadão do céu. É isso que Paulo está trazendo esta ideia, né? Então aí nós podemos avançar, né? Temos 2 minutos aí. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pergunte aí, pode pegar o microfone aí e perguntar. Bem explicado, né? Ou entenderam tudo ou não entenderam nada, ou eu sou muito ruim de passar. Né? Versículo 50, vamos avançar no 50? Diz assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então agora Paulo está mudando a linha, saindo da ideia das comparações e entrando agora para uma ideia dizendo o seguinte, olha, o que é carne e o que é sangue, o que é pecado, lembra do texto que vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, a ideia de que nosso irmão pecador, nosso irmão falho igual a nós, não entrará no reino de Deus carne nem sangue. Por quê? Porque não há de habitar no reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, para estarmos ao lado de Deus, precisamos estar perfeitos. Por que nós não vemos Deus? Porque nesse corpo que nós estamos, corpo corruptível, pecador, falho, se a gente ver Deus, seremos consumidos, seremos fulminados. Por quê? Porque não tem como coabitar junto Deus e o pecado. Então, para estar ao lado de Deus, nós teremos o nosso corpo transformado. E ele diz, 51,
Eis que vos digo agora um mistério. Que mistério é esse? Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que está dizendo aqui? Pastor, se Jesus voltar agora, desliguei o microfone e Jesus voltou. O anjo trocou a trombeta, Jesus apareceu. A gente morreu? Então Cristo vai ter que matar a gente? Não. Nós teremos também o nosso corpo transformados. Isso que ele está dizendo, olha, eu estou dizendo que você, para estar ao lado de Jesus, é necessário você morrer para ter um corpo transformado, vivificado, né, cheio de incorruptibilidade. Você vai ter um corpo novo, mas para isso você tem que morrer. Mas aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, esses também terão um corpo transformados. É como se eu estou aqui olhando para mim, de repente Jesus raiou nas nuvens, eu vou ter o agir do Espírito Santo no meu corpo, passando um processo de transformação em glória para poder habitar presencialmente ao lado de Jesus. Jó vai dizer, antes eu só te conhecia, né? Mas agora os meus olhos, eles podem te ver. Então, a ideia de que quando a gente ver Jesus face a face, estar ao lado dele, nós precisaremos ter o nosso corpo transformado. No momento e no abrir e fechar de olhos, no ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Então, no último momento, no ressoar da trombeta, os mortos irão ressuscitar, aqueles que morreram no mar irão entregar os seus corpos, aqueles que foram cremados, pastor, e os cremados? Também, molécula por molécula que foi jogada ao vento, o vento entregará. Tudo, não há como fugir da transformação do corpo. Então, os que morreram, os que foram cremados, os que foram jogados no mar, todos eles voltarão e terão seus corpos transformados para estar ao lado de Jesus, para habitar na presença dele. Porque é necessário, verso 53, que este corpo corruptível, falho, esse corpo que perece, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal, esse corpo que é mortal, ele passa pela morte, se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo, Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Paulo aqui, ele conclui essa linha de raciocínio trazendo uma palavra, né, profética de Isaías 25, verso 8, de dizer, olha, tragada foi a morte pela vitória. E Isaías vai dizer, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem sabe o que é aguilhão? Alguém sabe? Não vale olhar a internet, Tassiana. Imagina que você está passando aqui, Deus o livre, passando ali na frente, aí de repente vem uma abelha. A abelha, você levou uma ferroada, né? Você levou um aguilhão. O aguilhão da abelha chegou e picou você. Você passou ali. Imagina que tem um escorpião. O escorpião anda com aquela, né? Aí ele vai, aquilo ali é um aguilhão. Ele marcou você para matar, né? A morte faz o quê? Chega para a gente para matar, né? Para ferir por morte. É um aguilhão.
Por isso que Isaías está dizendo, onde está, ó morte, o teu? Tragada foi a morte pela vitória. É como se Isaías estivesse dizendo assim, se você torar a cauda do escorpião, você faz o que com ele? Você pega ele com a mão, bota ele aqui. Pode fazer o que for com o escorpião. Por quê? Porque o problema do escorpião é o aguilhão. Por isso que Isaías está dizendo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem mais poder para ferir, para matar. Por quê? Porque a vitória de Jesus na cruz nos garantiu vida eterna. Nós não morreremos mais. Por isso o aguilhão da morte foi tragado, foi desativado. Né? Então, Paulo ele vai trazer de forma clara. Então, pastor, resumindo, como serão os nossos corpos? Você pode perguntar. Paulo respondeu, a única coisa que Paulo respondeu, um corpo transformado. Agora, como será essa transformação? A Bíblia não diz. O que diz é que não vai morrer, ele será revestido de imortalidade e ele será revestido de incorruptibilidade. O que é isso? Não haverá falha, não haverá cansaço. Quando eu digo falha, não é falha, por exemplo, aquela falha lá de Jesus, né? A marca lá, não é esse tipo de falha. É a falha, vamos dizer assim, de fábrica. É um deficiente. Por isso que nem os loucos errarão o caminho à porta. Por quê? Porque lá eles terão o corpo transformado, mente transformada. A gente viu lá, né? Você é semeado em fraqueza, volta em poder. Você terá uma nova vida, uma vida espiritual para poder viver ao lado de um Deus espiritual. Então, essa transformação de como será, nós não sabemos. Por isso que Paulo vai utilizar do artifício, olha, aquela sementinha que a gente coloca lá, a gente não sabe como é que vai sair. Não sabe. A gente não espera. O que cabe é semear. Então, naquele último dia, quando Jesus raiar, o que poderemos garantir é, teremos um outro corpo transformado. Pastor, o senhor vai olhar para mim, o senhor vai me reconhecer? Vou reconhecer. O senhor vai olhar, eu vou olhar para o senhor, vou reconhecer que foi o meu pastor. Você vai reconhecer que foi o seu pastor. Fernando Mário, né? Você talvez não vai ver o dente faltando, talvez o dente vai estar aqui agora. Jesus vai botar um dente aqui, né? No lateral esquerdo. Mas, esse corpo, né? E assim, como é que vai ser a ótica, a linha de raciocínio? A gente vai ver isso mais em Apocalipse. Como é que vai ser a linha de raciocínio? Então, ressoar da trombeta, o último inimigo a ser vencido é a morte. Então, a morte foi vencida, os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão primeiro, veremos as pessoas voltando, né? Imagina que cena, né? Cemitério de Santa Amaro. Você vai dizer, meu Deus, que susto, pastor. Vou levar um susto, vou morrer, vou infartar. Você não vai morrer não, porque ele já está ressuscitando, já está nascendo, né? Então, os mortos irão voltar. Quando os mortos voltarem com o corpo incorruptível, imortal, nós teremos o nosso corpo transformados também e seremos levados para o grande julgamento no céu. Uns serão para a esquerda, outros para a direita. Vinde benditos de meu Pai para o reino que vos preparado está antes mesmo da fundação do mundo. Então, lá é para onde nós iremos, morar ao lado dele. E aí eu vou dar uma deixa aqui antes de abrir para você perguntar, que a gente encerrou aqui. Tem muita gente que acredita que haverá um arrebatamento. Não sei se tem gente aqui que acredita assim. A gente vai ver isso em Apocalipse. Pastor, eu assisti o filme O Arrebatamento. E lá, plim, no piscar de olhos, o corpo ficou só a roupa lá no chão, né? A roupa e o ônibus ficou desgovernado, o avião, né? Caiu. Então tem gente que acredita nisso, né? Nessa linha que é uma linha teológica pentecostal, inclusive, né? Uma linha que veio oriunda até americana,
pensamento americano de que haverá um arrebatamento. Os irmãos assembleanos, que é uma linha pentecostal, acreditam que haverá uma primeira chamada. Então vai um grupo, eita, cadê os irmãos? Alguém com voz de lamento vai dizer, naquele momento, aquele povo foi embora para Sião. Amém, glória a Deus, para Sião. Mas, teologicamente, a gente vai ver que não é bem assim. Nos textos bíblicos, eu peço para um pastor, alguém que defende essa linha de raciocínio, me mostre na Bíblia que tem essa segunda chamada. Na verdade, o que nós aprendemos é que, quando Jesus voltar, agora, é para julgar a humanidade e a gente morar com ele. Então, não tem esse negócio de, vai ter um arrebatamento, aí eu fiquei, rapaz, estou todo troncho. Cristiano foi, eu fiquei. Não esquentar não, tem a segunda chamada. Na segunda leva do ônibus que passa na frente do Alto Zupinho, eu subo. Então, não é assim. Quando soar a trombeta, os mortos vão ressuscitar do seu lado aqui. Você vai começar a ter o corpo transformado, o céu está se abrindo, do mesmo jeito que, como um relâmpago sai do ocidente e se põe no oriente, assim é a vinda do Senhor, como um ladrão, ele virá para julgar as nações e entregar toda a sua obra àquele que sujeitou tudo em suas mãos. A gente viu isso na semana retrasada. Aquele que antes sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, naquele dia sujeitará todas as coisas àquele que o sujeitou, e antes até ele também se sujeitará àquele que sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, vamos ter essa linha de pensamento. Então, aquele filme de arrebatamento, esqueça aquilo. É uma forma boa para que algumas pessoas aí no mundo, né, se atentem, pelo menos, de dizer assim, vai ter, um arrebatamento vai ter, né? Mas não é daquela forma. Jesus está voltando.